O Detran Pernambuco emitiu um alerta para os motoristas que vão quitar o IPVA em relação a um novo golpe. É isso mesmo, a gente falou sobre isso ontem, mas agora esse é utilizando, né, os meios oficiais. Um novo golpe que está sendo aplicado por criminosos, né, que estão usando aí o IPVA para poder enganar as pessoas. Juliana Santos, como é que os bandidos estão usando o IPVA para realizar aí mais um tipo de golpe? Difícil, né, Renata? Você tá ali pagando direitinho, né, a questão com relação ao IPVA, né, a taxa de bombeiros, o licenciamento, tá aí se organizando, né, que são contas que a gente sempre se compromete no começo do ano, e aí você infelizmente cai num golpe como esse, né, de pagamento do IPVA por meio de Pix. Para a gente entender melhor como é que está funcionando esse golpe e saber como evitá-lo, eu converso agora com o Niverson Moura, coordenador da 4ª Ciretran Caruaru, que está aqui comigo nesse momento. Niverson, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. A gente sabe, né, o quanto tem surgido esses golpes aí na internet e agora com o surgimento desse em relação ao pagamento do IPVA. Como é que ele funciona, né? Como é que vocês identificaram, né, que esse golpe estava surgindo, né, prejudicando aí os condutores, os motoristas, e como é que ele funciona de fato, para a gente poder evitar? Bom dia. Bom dia Mário, bom dia Renata, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Rádio Cidade. De fato, o Detran tem essa preocupação com o usuário, com o cidadão. O IPVA, os dados, as informações relacionadas ao licenciamento 2024 devem ser acessados pelo usuário apenas e tão somente no site do Detran, no site oficial do Detran, que é o www.detran.pe.gov.br. Chegou ao conhecimento do Detran que alguns golpistas, infelizmente, como a gente comentava há pouco, todo dia alguém tenta cometer algum tipo de golpe e pegar aquela pessoa que está, de certo modo, um pouco mais desavisada e acaba enviando para e-mails, através de redes sociais, até mesmo uma pessoa desavisada acaba compartilhando aquela informação que ele não conferiu antes, se é verdade ou se é mentira, e mandando links para você com informações de que o IPVA deverá ser pago através de determinado boleto, através de determinado link, até mesmo utilizando o argumento de que para ter acesso à redução do IPVA que foi promovido pela governadora Raquel Lira e pela divisão em até 10 vezes, que atualmente o IPVA pode ser parcelado, antes era até em 3, alguns golpistas utilizam esse tipo de argumento de que para ter acesso a esse benefício você deve acessar por determinado link, através de determinado site. Isso não é verdade. É importante que o usuário fique atento e acesse apenas e tão somente o site do Detran Pernambuco, e qualquer dúvida que o usuário tiver, é importante que ele se desloque até uma unidade de atendimento do Detran, ou aqui, por exemplo, na Ciretran Caruaru, aqui às margens da BR-104, ou em alguma unidade de atendimento dos shoppings, tanto Shopping Caruaru quanto Difusora. Niverson, no caso, o pagamento do IPVA 2004 não funciona por meio do Pix? Exatamente. O IPVA não funciona por meio de Pix. O licenciamento e a taxa de bombeiros pode ser pago através do Pix, mesmo porque quando você acessa o site do Detran, que você emite as guias de pagamento, você vai perceber que na guia do licenciamento e da taxa de bombeiros tem um QR Code do lado, indicando a possibilidade do pagamento por Pix, e no boleto do IPVA não tem. Então é importante que o usuário fique atento com relação a isso. E independente disso, se você, por exemplo, receber uma carta na sua casa, indicando que aquele é o boleto, que aquela é a guia de pagamento do IPVA do licenciamento do ano 2024, antes de você finalizar o pagamento, confira se no seu aplicativo, no seu internet banking, confira se os dados do recebedor são os mesmos dados demonstrados lá no boleto. Confira o número do código de barras, verifique se o destinatário no caso do IPVA, a Secretaria da Fazenda, se o pagamento vai cair de fato com aquelas informações constantes naquele boleto, para, de certo modo, garantir que você está de fato pagando ao Estado de Pernambuco o licenciamento, a taxa de bombeiros e também o IPVA. E, obviamente, infelizmente, caso você acabe caindo no golpe, caso você descubra que foi vítima desse tipo de golpe,
imediatamente preste queixa na delegacia, entre em contato com o seu banco para tentar bloquear e reaver esse pagamento que você fez, porque senão de fato você vai acabar tendo dois problemas, tanto ter perdido esse dinheiro para algum golpista, como também vai continuar com a pendência junto ao Estado quanto ao IPVA e o licenciamento. Reforça para a gente, Niverson, qual é a forma segura de pagamento do IPVA? A forma segura de pagamento do IPVA é acessando o site do Detran Pernambuco, www.detran.pe.gov.br. Você vai acessar informando a placa do veículo e o CPF do proprietário, e a partir disso você vai poder discriminar as guias para pagamento. Se tiver alguma multa já exigível que ainda não esteja Juliana, em período de suspeição, ou caso ainda não esteja mais no prazo de apresentar defesa ou recurso, ela deve ser paga também, e aí você vai conseguir emitir as guias separadas para você pagar as multas, caso tenha, e pagar também o licenciamento, a taxa de bombeiros e o IPVA, que, lembrando, atualmente pode ser parcelado em até 10 vezes, desde que a parcela mínima não seja inferior a R$50. Então todos esses boletos, todas essas guias de pagamento estão disponíveis no site oficial do Detran. Qualquer dúvida ou qualquer dificuldade, você procura a unidade do Detran para se informar, que nós temos funcionários dedicados exclusivamente para isso. Renata tem uma pergunta no estúdio, Niverson, vamos acompanhar. Juliana, o Moacir aqui está mandando uma pergunta dizendo, com essa mudança no pagamento do IPVA, né, que pode dividir aí até 10 vezes, não tem a ver com o golpe, mas sim com o pagamento do IPVA, que pode dividir aí até em 10 vezes sem juros. Se for parado numa blitz, o que é que eu apresento de documentação de que já comecei a pagar, se eu escolher aí essa opção de até 10 vezes sem juros? Niverson, o ouvinte mandou mensagem para a gente, não referente ao golpe, mas com relação ao pagamento parcelado, né, do IPVA, que agora pode ser pago aí em 10 vezes. Se esse condutor, ele passar, por exemplo, por uma blitz, né, for parado ali e ele ainda está pagando, né, o IPVA, já que ele dividiu em 10 vezes, como é que ele comprova, né, o que é de documentação que ele precisa mostrar ali naquela blitz para provar que ele está realmente fazendo o pagamento do IPVA? É importante lembrar que a exigência de você estar com o documento 2024, com o veículo licenciado 2024, ela inicia a partir de setembro, a depender do número final da sua placa. Porém, nessa hipótese do parcelamento em 10 vezes, o parcelamento vai iniciar agora em fevereiro. A depender do início da sua placa, o vencimento da cota única ou da primeira parcela poderá ser ou no dia 5 de fevereiro, ou no dia 10, ou no dia 15, ou no dia 20, e a última data é dia 25 de fevereiro, a depender do final de sua placa. Você iniciando o pagamento em fevereiro, você vai terminar ele em novembro. Então, de certo modo, o Estado, antes desse prazo final, vai publicar um calendário de exigibilidade para que, obviamente, o cidadão fique resguardado. O cidadão que está em pagamento, que está com parcelamento em dia do pagamento do seu IPVA. É importante lembrar que, até o momento, o documento, o licenciamento 2024, só é emitido após a finalização do pagamento, porque pode haver alguma situação de não pagamento desses valores. Então, antes da exigibilidade do licenciamento 2024, é importante lembrar, como eu falei agora há pouco, que basicamente até agosto você pode andar com o veículo ainda com o licenciamento 2023, e a partir de setembro é que começa o calendário. Mas aí nesse período de setembro, outubro e novembro, o Estado vai demonstrar, vai publicar e vai informar para o cidadão como é que vai ser a exigência para essas pessoas que ainda estão pagando o seu parcelamento do IPVA. No caso, até agosto, né, esse condutor anda tranquilamente com o licenciamento 2023, pagando o de 2024. Exatamente. É importante lembrar que o que ele pode parcelar é o IPVA. O licenciamento e a taxa de bombeiros, ele já deve realizar o pagamento, e caso ele esteja ainda no parcelamento do IPVA, obviamente ele não vai ser prejudicado, já que o Estado dá a ele essa possibilidade de parcelar em 10 vezes o pagamento do IPVA. E com as informações, né, que o Detran tem ali daquele condutor daquele veículo, ele vai ter, né, o sistema, né, o departamento vai entender
que realmente, né, aquele IPVA foi parcelado e que aquele condutor está fazendo o pagamento. Exato, sem a menor dúvida. O usuário, o cidadão, ele não será prejudicado em virtude disso. Ele, caso esteja pagando o seu parcelamento em dia, ao final do pagamento, o documento do veículo 2024 vai ser gerado. E enquanto ele estiver ainda em prazo de pagamento, ele não vai ser prejudicado nesse sentido. É importante lembrar que daqui para lá, o Detran, o governo do estado de Pernambuco, vai divulgar de que maneira essa cobrança vai ser realizada pelos agentes de fiscalização que estiverem autuando na rua. Perfeito. Niverson, muito obrigada pelas informações. A gente conversou com o Niverson Moura, coordenador da 4ª Ciretran Caruaru, né, falando um pouquinho mais sobre o parcelamento, né, do IPVA, que agora em 2024 é permitido, né, que esse parcelamento seja feito em até 10 vezes, e também sobre o golpe do pagamento do IPVA por meio de Pix. Como o Niverson reforçou para a gente, a forma segura de pagamento do IPVA é lá no site do Detran, detran.pe.gov.br, tem todas as orientações ali de como tirar tanto o licenciamento, quanto a taxa de bombeiros, quanto também parcelar ali o IPVA pelo site oficial do Detran. E qualquer dúvida, né, pode se dirigir aqui à Ciretran, também às outras instituições que operam aí, né, que auxiliam o pessoal com relação aos serviços oferecidos pelo Detran. Então tem como também tirar essas dúvidas, né, Niverson? Tem profissionais já preparados para receber as pessoas que estão com dúvida com relação ao pagamento do IPVA, ao parcelamento. Então também tem como, se você tiver alguma outra dúvida, né, vir e conversar diretamente, né, com esses profissionais que vão lhe orientar a melhor forma de pagamento, para que você não caia em nenhum golpe que está sendo aplicado aí pela internet. É isso, Renata, eu volto com você. Obrigada, Juliana. Um abraço para o super Niverson Moura também.